Ele tem bons números, mas não encanta, mas não garante, né? Ele não consegue convencer, na verdade. Então ele tem bons números e não convence. Eu acredito que ele ainda vai ter chances, né? De certa forma, o Crespo deve estar aproveitando bem ele nos treinamentos, ele deve estar enxergando coisas que talvez nós, torcedores, pela questão do jogo, não estamos enxergando. Então, de certa forma, ele deve ter algum potencial, sim, que ainda está em observação, mas que no jogo não está tendo resultado. Pelas peças ali do elenco, eu acredito que ele vai continuar jogando, mas é isso, cara, ele não convence. Ele poderia até ter feito o pênalti ali, mas o que mais, né, de grande que ele atuou no jogo de hoje? Então, é muito complicado, né? Ele sairia do jogo com um gol importantíssimo, mas de todos os 90 minutos ali, faltou, né? Então, essa, pelo menos, é a minha opinião pessoal com relação ao Vitor Bueno. Ô, Gustavo, antes de você comentar, quero trazer uma análise que o Bruno Brigato fez no nosso Twitter, que ele coloca o seguinte, até no post: Bueno se movimenta mantendo a característica normalmente apresentada por Luciano, sai da área, abre um espaço a ser atacado pelo São Paulo, visando facilitar a progressão da jogada ofensiva. No detalhe da imagem, o jogador circulado em branco é o Vitor Bueno e o espaço ali circulado é justamente esse espaço que o Vitor ele abre nessa movimentação. O que você acha, não só em cima desse tweet, mas em cima também da fala do Danilo? Eu concordo muito com o Danilo, eu também acho que ele não brilha, claro que ele já teve um ótimo momento no Santos. No São Paulo ele teve bons momentos ainda ali em 2019, ele inclusive foi artilheiro do time no Brasileirão, em 2019, com 6 gols. Ele também, acho que o único lance que ele fez certo no jogo foi o passe que ele deu pro Rojas, né, que o Rojas chutou, o cara tirou, mandou pro escanteio, logo depois do gol de empate, que ele fez ali o pivô. Mas sobre isso, né, também eu percebi isso também no jogo, que ele se movimenta, né, realmente muito parecido com o Luciano, só que a diferença é que com o Luciano geralmente tem o Pablo lá, né? O Luciano ele não joga de referência. O Vitor Bueno teoricamente jogou hoje e joga quando entra. Então, se ele sai da área, quem que fica, né? Quem que sai? Claro que vai o Rojas, mas perde em estatura, perde em força física, né? Por exemplo, mesmo hoje, depois que saiu ele, e eu acho que ele realmente tinha que ter saído, tem um lance ali que eu não lembro quem que é que chega na área de fundo para cruzar, só que não tem ninguém na área, tem só Galeno que é baixinho. Então o São Paulo perdeu estatura, né? Mas realmente isso é fato, até acho que por característica mesmo, ele nunca vai ser, ele pode jogar nessa função de 9, mas ele nunca vai ser o centroavante que vai ficar lá parado. Mas eu achei hoje ele muito desligado. No domingo, ele perdeu 2 gols ali, bem complicados, mas ele se mostrou mais ligado no jogo no domingo. Ele fez o gol, ele perdeu os 2 gols, ele teve 2 lances de chute que o Muralha fez 2 pela defesa, então ele participou mais. Hoje eu achei ele muito, 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 muito abaixo. Pois é, o que me preocupa, Gustavo, o que me preocupa, Danilo, sabe o que é? É que assim, o Vitor, como vocês trouxeram, é uma jovem promessa, é um jogador que muitos torcedores do São Paulo botam fé de que ele pode render. Na verdade, assim, Cotia tem entregado bons jogadores para o São Paulo, né, em termos recentes, mesmo em tempos recentes, Cotia tem entregado bons jogadores. O Crespo começou a treinar o Vitor Bueno para atuar como um centroavante. E assim, vocês não acham que talvez o fato de já ter uma crítica em cima do Vitor Bueno por uma temporada ruim no ano passado com o Diniz, aliado ao fato dele estar sendo utilizado em uma função que não é a dele, que ele está aprendendo com o Crespo e tem tudo para aprender muito bem, porque o Crespo foi um baita de um centroavante. Vocês não acham também que o contexto, e aí eu vou ser um pouco do advogado do diabo aqui, vocês não acham que o contexto também é muito desfavorável para o Bueno? Tipo, ele meio que está de fato numa linha de tiro ali mesmo, pelo fato de já vir com um certo ranço da torcida e está sendo colocado numa função diferente dele. Não é defendendo o Vitor, mas olhando para esse outro lado, vocês não acham também que a situação também já não estava fácil para ele e agora ele jogando como centroavante piora um pouquinho, porque ele ainda vai demorar para se adaptar?
Absoluta. Sim. Absoluta. Porque é o mesmo exemplo do Pablo, por exemplo. A situação do Pablo também, ele chega como destaque do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, chega no São Paulo, Artilheiro não fez artilheiro, né? Artilheiro, e ele não fez boas atuações. E ele sente, cara, os jogadores eles sentem sim a pressão da torcida. O Vitor ele sente. Não sei quais são as conversas nos bastidores dos treinamentos que ele tem acesso, né? Mas com certeza ele deve sentir isso, até quando tinha torcida mesmo no estádio. Então, aí vai na psicologia do jogador, né? Dele conseguir administrar tudo aquilo, dele entender a situação, às vezes ele ser humilde, entender o momento que ele está passando, enxergar os lances que ele necessita acertar para ganhar essa confiança de novo. Porque às vezes a confiança no jogo, você pode errar um passe, você erra uma cabeçada, você erra um cruzamento, mas se você acertar um carrinho, uma dividida, pô, aquela motivação já vem, você já consegue voltar ligado no jogo. Então eu acredito que falta isso também pro Vitor Bueno, um pouco mais de malandragem, para ele entender a situação, olhar ao redor, realmente eu não estou bem, o que eu necessito fazer agora para me encaixar? Então, e também ele vê esse momento, né, onde o Crespo ele vai revezar mais, jogar com um time misto, para ele aproveitar a oportunidade, né? E eu acho que fica mais difícil ainda se ele só entrasse em segundo tempo, entrasse só em ocasiões especiais. Ele está tendo a oportunidade de mudar, né? Esse que é o grande ponto. Então muda. Mas eu acredito que está aqui. A questão do Vitor Bueno está mais na questão emocional dele do que propriamente da técnica, vamos dizer assim. Que assim que ele acertar o emocional e jogar com vontade, né, acertar os lances capitais, ele ganha confiança de novo. E tem o Crespo, que é um cara que, pelo menos no início de trabalho, entende bem dessas questões, né? Só um pouquinho. Um pouco, né? Só um pouquinho. Pô, o centroavante ali mais ou menos, teve destaque ali no Novo Horizontino ali, passagem pelo Resende. Exatamente. Esse é um outro ponto pra gente situar, né? Justamente por isso, o Crespo, como um grande centroavante da história, ele confia insiste no Vitor Bueno. Exatamente. Né? Então a gente não sabe o que passa por trás ali dos treinamentos. E sem contar a responsa que é. Imagina, o Vitor Bueno, meu irmão, o Crespo chega e fala assim, rapaz, olha só, você vai ser o centroavante desse time aí. Rapaz, se sou eu, os meus joelhos, eles iam bater um no outro ali. Até dá problema, até dá tendinite ali, de tanto que o joelho ia começar a bater da perna tremer. E eu senti que o Pablo também mudou. Exatamente. Né? Eu sei que o foco não é o Pablo, mas eu senti, o Pablo, eu senti que ele deu uma mudança bem positiva. E eu acredito que teve influência do Crespo. Né? A referência ali, cara, pesa muito. Não, e é assim, né? No caso do Vitor Bueno, eu concordo com o que você falou, Matheus. E também concordo com o Danilo, dessa questão do mental. Acho que o mental pega muito, cara. Muito, muito, muito. Mas, enfim, ele vai sofrer, sim, com essa questão de se adaptar, mas a questão também é que ele tem muito erro técnico. E aí o erro técnico não é pelo fato de ele estar fora de posição. Ele erra, às vezes, muito domínio, muito passe. Mas a questão de posicionamento, isso mesmo, ele vai demorar. Não sei se vai demorar, às vezes ele pode acabar acertando rápido. Mas, e eu ia falar justamente isso do Pablo. O Pablo, ele ainda tem muito erro técnico. Erra muito passe, ele cai, ele vai trombar, às vezes ele cai. Mas você vê que em questão de posicionamento, até às vezes na hora de chutar pro gol, de finalizar, isso você vê que mudou. Às vezes ele se mostra às vezes mais calmo com o goleiro. O próprio gol contra o Rentistas, ele teve muita calma para finalizar. E tinham dois caras fora o goleiro em cima dele. Sim. Então, nesse caso, o Crespo assim, vai pesar a favor, né? Claro, porque ele entende. E foi isso que vocês falaram. Todo mundo, acho que ficou com um pouco com o pé atrás quando saiu a notícia, né, de que o Vitor Bueno seria citado como centroavante. Mas eu também, assim como vi muita gente também, deu aquele voto de confiança, porque é o Crespo, né? Não é, com todo respeito, e eu até gosto, mas não é o Diniz. Se o Diniz faz isso, é diferente, porque já ia falar que ele tá imitando. Se é o Osório, por exemplo, a mesma coisa, assim, você vê esses treinadores que são chamados de professor Pardal. Mas no Crespo, por saber da posição, ele viu alguma coisa, ele viu. Para ele falar assim, ó, esse cara pode ser centroavante.
a estatura, ele às vezes na cara do goleiro ele vai bem ali no mano a mano, alguma coisa ele viu. Então eu acho que ainda vale a aposta. Mas eu também acho que o São Paulo ainda precisa de um centroavante mesmo. Mesmo com o Éder ali, o Éder não é aquele centroavante. O Éder é um cara que se movimenta muito, sai da área. Ele não é rápido, mas ele pega muita velocidade por ser forte, né? Então eu acho que falta assim, um centroavante. De repente o Vitor Bueno pode acabar virando esse cara. Mas enfim, eu acho que é muito isso. Eu acho que ele tem a questão de se adaptar, tem a questão da pressão. Nesse caso, o fato de estar sem torcida pesa a favor, né? Porque se tá com torcida, um erro já vai estar de inteiro em cima dele, né? Até lembro na época que o Pablo, ano passado, o primeiro jogo sem torcida foi a última rodada do Paulistão antes Contra o parar Santos, tudo. né? Contra o Santos, o Paulo fez 2 gols. No primeiro jogo, que foi contra o Bragantino, porque o São Paulo perdeu, o Pablo foi lá e fez mais 2 gols. Aí todo mundo começou a brincar. O Pablo é o melhor jogador do mundo sem torcida, porque ele não sente a pressão. Então, E eu lembro que um jogo antes, na Libertadores contra a LDU, ele perdeu um gol na cara. Perdeu um gol na cara. Eu tava até no estádio, quando ele pegou a bola, ele pegou a bola e errou o gol. Ele se bananou, ele caiu, ele errou o chute. E é justamente isso. Então é justamente isso. A torcida, nesse caso, estar fora pesa um pouco a favor. Sim, com certeza. Essa questão do psicológico ela é muito importante. Nós aqui no Tática falamos sempre a respeito disso, de que o psicológico ele é muito deixado de lado, né? A gente acha que não, que o jogador de futebol ganha muito e tal, tem um baita de um salário, né? Esses que estão nesse patamar de São Paulo aí, mas o lado psicológico pesa muito e um clássico exemplo, vocês acabaram de citar, que é o exemplo do Pablo aí, né? Que é um jogador extremamente contestado, mas que sem torcida parece que conseguiu crescer aí bastante dentro da equipe. Aí, ainda sobre o Vitor Bueno, para a gente encerrar, que a gente tem mais participação, lembrando que se você está chegando agora aqui no Tática Didática, já se inscreve no canal, ativa o sininho, nós temos uma playlist só com análise do São Paulo, então você já pode correr lá, que lá tem muita coisa, já falamos, por exemplo, do Vitor Bueno como centroavante, tem uma análise, inclusive, do Bruno Bregato a respeito do Vitor Bueno como centroavante, e muito conteúdo também. Chegamos hoje à marca de 2.000 inscritos aqui no canal, então já estamos rumo aos 3.000, espero que vocês possam estar ajudando a gente a aumentar esse número, e claro, deixa o like no vídeo, compartilhe também esse conteúdo nos grupos aí do Zap e também do Facebook. Temos uma pergunta aqui do Gustavo, que eu passo para vocês, que é o seguinte: Vitor Bueno foi o pior do jogo, tendo em vista os gols perdidos? Eu acho que pior do jogo, eu acho que foi o Diego Costa. Acho que o Vitor Bueno também errou bastante. Acho que o Vitor, na verdade, ele quase nem tocou na bola. Eu lembro de pouco lance em que ele realmente fez alguma coisa. Foi o lance que ele fez o pivô pro Rojas, o lance do pênalti, e o lance ali que o zagueiro erra o passe e ele pega a bola ali do goleiro e tenta fazer o gol sozinho. Mas eu acho que o pior do jogo mesmo foi o Diego Costa. Eu também compartilho da mesma opinião. Acho que o Diego deixou muito a desejar. Justamente, né, como eu até falei no começo, porque ele já participou de outros campeonatos, competições importantes, já foi titular de São Paulo, né, na era Diniz. Então, é meio que inadmissível, né, você voltar para a posição, para um jogo importante desse, e não ter uma atuação boa. Não tem nem desculpa, né, como falta de experiência. Então, para mim, eu compartilho da mesma opinião do Gustavo aí. Só para trazer uma estatística bacana, segundo o Footstats, o Vitor Bueno tocou na bola 21 vezes, foram 15 passes certos e 21 errados. Ele foi o jogador do São Paulo que menos tocou na bola entre os titulares. Quem tocou na bola menos que ele, na verdade só o Rojas, porque o Rojas na verdade tocou menos, foi 16 passes. Abaixo deles vem o Galeano, o Shailon, o Paulinho Boia e o Hernandes, que foram as substituições que o Crespo fez no segundo tempo. Então, quer dizer, os dois atacantes do São Paulo foram os que menos tocaram na bola. E aí, assim, é óbvio que a gente tem que ler estatística com calma e com cautela, porque os números eles podem enganar. Exatamente. Mas é simpático, né? Os dois centroavantes, os dois atacantes serem os que menos tocaram na bola no jogo. Sim, claro, totalmente. E acho que isso mostra mesmo, principalmente acho que no primeiro tempo, isso ficou claro, até porque eles tocaram um pouco na bola, porque também a bola não chegava, né? Porque, cara, no primeiro tempo, principalmente ele no começo, e mesmo com 1-0,
a favor, São Paulo errou muito passe, a bola tava queimando no pé de todo mundo, né? Então era muito erro bobo mesmo. Erro, claro, de garotos como são ali todos. Mas a bola queimou muito no pé, depois foi se acertando ali aos poucos, e aí no segundo tempo melhorou. Já aproveitando, já deixo minha opinião, eu acho que eu teria voltado com o Cornelius já no intervalo, pra tentar dar uma acalmada. Porque ficou claro ali que era isso que o São Paulo precisava. O Crespo conseguiu corrigir no intervalo isso, essa calma, mas eu teria voltado com o Hernanes.